Alessandro, seja mega bem-vindo aqui no programa Capital Econômico em Foco. Vamos falar hoje de um assunto que é quase que a pedra no calcanhar de... A pedra não. A pedra no calcanhar de Aquiles, eu falei certo? É isso aí. Planejamento financeiro. Então, para começar, Alessandro, fale um pouquinho para o nosso público quem é o Alessandro. Por que o Alessandro está aqui hoje e vai contar para a gente como se planejar financeiramente? Olá, Kelly. Poxa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouco desse tema que eu tenho tanto gosto por ele, né? Vivo isso no dia a dia. Eu tenho uma longa trajetória na área de auditoria, compliance, controles internos. Depois me tornei um diretor financeiro, né, o CFO. Já fui CFO em algumas companhias, de alguns segmentos, desde a parte mais de uma economia tradicional, educação. Depois eu fui para a nova economia de startups, fintechs, até que desde o ano passado, eu, junto com meu sócio Leonardo, fundamos a Potência, que é uma consultoria financeira, e a nossa solução principal é diretor financeiro por assinatura, onde a gente ajuda empresas, tanto pequenas empresas, médias e grandes empresas, no desafio do planejamento financeiro, para que elas consigam crescer de uma forma sustentável através de um bom planejamento financeiro. Então, acho que a gente conhece um pouquinho sobre esse tema aí tão bacana para a gente contribuir aqui com o público. Maravilha. Alessandro, para começar, o que é, na prática, o planejamento financeiro? Por que a gente tem que se planejar? Fala um pouquinho sobre esse cenário para a gente. Esse tema, ele é complexo até, né? Porque você tem várias vertentes. O que eu posso trazer aqui para o público de forma bem consolidada na minha visão? O planejamento financeiro nada mais é que uma palavrinha-chave na minha cabeça, que é o quê? Previsibilidade. Quando a gente não consegue ter previsibilidade, é muito difícil você ter ideia de qual é realmente o norte que você está buscando. Porque a gente vê na prática, muitas empresas buscam o controle financeiro do dia a dia, que é importante também, mas é o que é isso? É registrar os pagamentos, registrar os recebimentos, e no máximo ele tem um fluxo de caixa do que está acontecendo. Mas o planejamento financeiro, ele faz você enxergar para frente. Você vai ver o que você pretende ter nos próximos meses, no próximo ano. Então, você começa a ter uma visão como se fosse no carro. Em vez de você olhar só para os retrovisores das laterais que você vê para trás, você olha no para-brisa para frente. Você está enxergando o que você pretende ver de lucro da sua empresa, de investimentos necessários, de fluxo de caixa previsto. E aí depois você faz o acompanhamento, do pessoal fala muito que é o que aconteceu versus o que estava planejado, que é o tal do real orçado, para que você consiga acompanhar se aquele planejamento ele está sendo atingido ou se não, qual é o desvio, para que você possa tomar ações de forma rápida, né, e assertivas para conseguir corrigir essa rota. Então, de forma bem resumida, para mim, esse é o planejamento financeiro, é ter previsibilidade econômica, previsibilidade financeira do que vem pela frente dos teus negócios. Agora você falou, você tocou em um assunto muito bom, né? Tocou numa pauta interessante, a questão do controle financeiro, que não é a mesma coisa, né? Planejamento financeiro, como o nome diz, é um e controle financeiro é outro. Você consegue trazer um pouco dessa diferença para quem empreende? Vou trazer e vou tentar vir para uma realidade mais simples possível nesse caso, porque a gente sabe que tem diversos empreendedores pequenos e médios que são responsáveis aí por grande parte, até mesmo das contratações aqui no país e por aí vai, e temos empresas maiores, mas eu vou tentar fazer de uma forma bem simples, pensando no pequeno empreendedor também. O que é o controle financeiro? Primeiro, a pessoa começa ali a empreender, tem uma ideia, coloca em prática. Aí vem o tal, você precisa ter um planejamento financeiro, uma gestão financeira, e o empreendedor fica, às vezes, batendo cabeça, o que de fato ele tem que fazer? O que eu posso tentar desmistificar um pouco? Primeira coisa, o empreendedor, ele precisa separar ao máximo a pessoa física da pessoa jurídica, que é o que o pessoal chama do princípio da entidade na contabilidade. Porque muitas vezes o empreendedor ele começa a pagar a conta da empresa na conta pessoa física e vice-versa. E isso, qual é o problema?
primeiro é a falta de controle financeiro. Você não consegue saber se a empresa está tendo lucro ou não, porque você paga o seu apartamento com o valor da conta da empresa, você paga o carro seu como se fosse um veículo da empresa, e a empresa não precisaria, às vezes, daquele carro para ser a operação. Então ele começa a ter uma mistura, e isso gera um dano muito grande para a parte da gestão financeira, da apuração do resultado, além de questões fiscais, entre outros pontos. Então, a primeira coisa é o empreendedor separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Depois disso, ele precisa ter um registro que seja numa planilha. O quê? De todos os pagamentos que estão acontecendo da empresa, todos os recebimentos, para que ele consiga ter o mínimo de entendimento onde que está saindo o dinheiro e de onde que são as principais origens. Tentar classificar. Vou dar um exemplo prático. Imagina que eu seja uma empresa de um e-commerce de moda. E aí, por exemplo, eu posso estar fazendo uma venda numa categoria de roupa feminina, né? Eu posso estar tendo uma outra categoria de roupa masculina. Eu preciso classificar minimamente isso para eu saber se as vendas que eu estou fazendo, elas são originadas da moda feminina ou da moda masculina, se os pagamentos que eu estou fazendo, classificar esses pagamentos, que é o quê? Poxa, o pagamento que eu estou fazendo é relacionado a marketing, é relacionado à folha de pagamento, é relacionado ao contador. Para quê? Para que eu comece a ter o controle financeiro do que vem acontecendo, que é a rotina. Então esse é o primeiro grande estágio de um empreendedor. E aí depois disso, a gente começa a falar de planejamento financeiro. Quando eu já entendo um pouco o meu negócio real, o que está acontecendo, eu começo a fazer uma previsibilidade, a projetar o que eu pretendo ter de receita para os próximos meses. E aí pode ser uma visão de um ano, depois você pode até esticar mais um ano, mas pensa no primeiro ano. Se você tiver uma previsibilidade do teu ano até dezembro, você já começa a ter um bom planejamento financeiro. Então, resumindo, ter o planejamento financeiro, que é projetar o que você pretende ter de receitas, de gastos e de lucro especificamente, e aí você faz o acompanhamento, que é o controle financeiro, para fazer o tal do real versus orçado, mês a mês, para você saber se você está atingindo ele ou não e tomar decisões necessárias para qualquer desvio que você identifique. Sensacional essa explicação, Alessandro. Vou até compartilhar com você um segredo. Eu sempre gostei muito mais de leitura, sou a pessoa de humanas. Sempre tive um pouquinho de dificuldade com os números. Então, você tem um planejamento ali, independente de você amar, né, ou odiar os números, digamos assim, mas fica mais fácil, né, de você conseguir gerenciar o negócio. Eu posso dizer, Kelly, com muita segurança, que um bom planejamento financeiro não precisa ser algo, de outro mundo, chamar o engenheiro bambambam para construir. Não, claro que você pode construir até mesmo sozinho, e quando você tem o apoio de um consultor financeiro, como a gente faz, entre outros parceiros que tem no mercado, você consegue acelerar de uma forma mais ágil, né? É óbvio. Mas o que eu digo muito em relação a isso? Você precisa ter uma noção para você saber o seguinte: o que espera, né? Eu digo que um bom planejamento financeiro, ele dá uma noite de sono melhor para o empreendedor. Porque, às vezes, imagina, eu tenho uma loja de materiais de construção, e daqui a pouco eu tenho uma loja, unidade no bairro X, daqui a pouco eu tenho uma segunda unidade no bairro Y, e aí, qual unidade está me dando melhor margem de contribuição? Você começa aqueles termos financeiros. Como é que é o lucro de cada unidade e numa visão consolidada? Porque às vezes eu tenho duas unidades e a unidade A, ela pode estar me dando um bom lucro, e quando eu faço um bom planejamento financeiro e a apuração do resultado, eu posso descobrir que a unidade B está roubando metade do lucro da A. E aí, ou eu remodelo toda a estrutura de gastos e previsões de receita da unidade B, por exemplo, ou eu vou ficar com uma unidade deficitária pegando a margem que a A tá gerando. E aí, quando é que você sabe isso? Quando você tem um planejamento financeiro. Quando o empreendedor não tem esse planejamento financeiro, ele acaba vendo muito que está caindo no banco. E mistura tudo. Ele eu tô com caixa. Mas esse caixa é proveniente de quê? Às vezes, o caixa é uma ilusão. Porque às vezes é um caixa porque você ainda vai pagar um fornecedor que você já comprou algum produto, por exemplo, só é uma questão de prazo de pagamento. E aí, se você não tem essa boa gestão financeira, incluindo o próprio planejamento, você pode ser pego de surpresa. E a gente fala uma coisa muito legal, Kelly, que é muito sério ao mesmo tempo, que o que quebra as empresas não é o prejuízo econômico. O que quebra a empresa, normalmente, é a falta de caixa. Por quê? O prejuízo econômico, se você tem caixa, você vai sustentando ele. Às vezes, tem muitas startups que elas queimam caixa intencionalmente por um tempo para alcançar determinado tamanho de mercado. E isso está planejado, não tem problema.
Mas quando você não tem isso bem mapeado e você falta caixa para pagar os seus compromissos, você quebra uma empresa. Então, isso tudo está dentro de uma boa gestão financeira que contempla também o planejamento financeiro. Nossa, incrível. Realmente tô adorando aí essa conversa com você. E agora, assim, na sua visão, por que o planejamento financeiro ele acaba sendo uma dor para a maioria dos negócios? Eu penso o seguinte, muitas pessoas, né, e aí falando especificamente dos empreendedores, às vezes eles querem fugir de conversas difíceis. E quando a gente pega um novo cliente e vai falar de planejamento financeiro, a gente descobre tudo dele. E às vezes tem alguns assuntos que o próprio empreendedor não quer tocar, não quer falar. E esse é um problema. Porque quando a gente coloca tudo de forma transparente, o empreendedor tá assim, muito explícito que ele tem que tomar de decisão. Então, essa é uma dor muito comum. O empreendedor, às vezes, ele não quer tratar o que tem que tratar. Por exemplo, já vi casos de clientes que, quando a gente faz o bom planejamento, a gente analisa as contas de forma muito aberta, a gente percebe que a retirada do prolabore dele é o que está desequilibrando o negócio. Como assim? Vou te dar um caso na prática. Imagina que eu tenha um salão de beleza. E aí eu sou o dono e também sou um cabeleireiro, mas vamos lá, eu sou o gestor. Aí eu falo o seguinte, poxa, quanto custaria eu contratar um gestor para esse salão de beleza desse tamanho? Aí eu vou no mercado. Aí eu descubro que esse gestor ele custa R$5.000 por mês. Estou dando um exemplo, tá? Números fictícios. E aí o dono, por ser dono, ele faz uma retirada de 15 mil. E ele fala assim, o meu negócio não está dando lucro, não sobra. Quando você vai entender, ele decidiu uma retirada ali porque ele precisa daquilo aí para a vida dele, mas o negócio não comporta ainda aquele custo de 15 mil de retirada. Então não é que ele não mereça o empreendedor, mas ele tem que entender qual é o momento. E às vezes ele pode ter que tomar a decisão até de colocar um executivo trabalhando no lugar dele para ser um custo menor e ele poder desenvolver outros projetos. Então, quando eu falo do planejamento financeiro, Kelly, a gente começa a colocar a luz em cima dos números, a luz em cima das decisões, e muitas vezes o empreendedor não quer tratar isso. Só que é um equívoco, porque se ele não tratar, ele não consegue avançar. Então, eu sou fã do planejamento financeiro porque ele coloca tudo às claras. Já teve um caso interessante que me veio à cabeça aqui, de um cliente, quando a gente fez o planejamento financeiro para ele, foi o primeiro ano que ele tinha feito planejamento financeiro. A gente descobriu que a operação dele seria deficitária, daria um prejuízo até o final do ano que estava sendo avaliado, em torno, aqui eu vou falar um número fictício, tá? De 300 e poucos mil reais. Aí, graças a gente ter descoberto isso no planejamento financeiro, de forma com previsibilidade, ele conseguiu remodelar todas as linhas de receita, custo, despesa desse negócio, e de 300 mil reais negativo, a operação ficou com 500 mil reais positivo. Graças ao planejamento financeiro. Por quê? Ele chamou os gestores, rediscutiu a previsão de receita daquele negócio, rediscutiu o custo fixo, porque às vezes o custo fixo pode ser um vilão. E quando você não faz um bom planejamento financeiro, você vai pagando as contas naquela coisa tudo embolado e você não sabe nem para onde está indo o negócio. De fato, o caixa, né? O dinheiro do negócio. Então, a gente acredita que o planejamento financeiro ele vem muito para dar luz aos números. A que decisões estão sendo tomadas. E os sócios eles têm muito a ganhar com esse bom planejamento financeiro, pela nossa experiência. Ou seja, planejar é tudo. Vamos chamar um intervalo comercial rapidinho e na volta eu quero saber como é que a gente faz isso na prática. Quero algumas dicas para fazer o negócio aí, ó, bombar. Estamos indo para o intervalo, já voltamos. Fica aqui comigo. Alessandro, estamos de volta. Nossa, você me deu uma aula aí pouco antes do intervalo comercial. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por planejamento, porque
como eu sou muito voltada para projetos relacionados à área humana, à área de comunicação, tem que planejar, porque não dá para você sair fazendo um projeto sem ter um planejamento. E é um pouco difícil para o empreendedor, sim, entender essa importância, porque a gente sabe que uma empresa ela tem muitas iniciativas, tem muitos departamentos, então meio que acaba mesmo, igual o planejamento financeiro não é controle financeiro, o planejamento te ajuda a enxergar o controle, é bem legal. Então, assim, para a gente poder voltar aí a ter essa conversa, como é que é feito isso na prática? Existem algumas dicas que a gente possa aí conseguir trazer para o nosso público? Sim. O que a gente oferece normalmente numa metodologia para implementar um bom planejamento financeiro? E aí é claro que o público pode tentar trazer isso para a realidade de cada um, cada segmento tem suas particularidades, mas falando de forma mais genérica para ajudar ao público aqui a tentar já começar a construir alguma coisa com o que tem de recurso disponível hoje. Porque a gente comenta muito assim, o importante é começar a fazer. E aí isso vai elaborando, vai tendo uma melhoria contínua e vai ganhando corpo. Então, como é que a gente faz um projeto de planejamento financeiro para um negócio? Primeiro ponto, a gente entende como que está a maturidade desse negócio. Ah, como assim? Poxa, o que o empreendedor tem hoje? Ele tem uma planilha de controle financeiro? Ah, ele tem um sistema de gestão financeira que pode estar utilizando parcial? O que ele tem? Né? Primeiro ponto. Depois que a gente faz isso, a gente entende como é que está a estrutura, se ele já tem hoje um plano de contas, de estrutura de centro de custo. Tem cliente que já tem uma estrutura de centro de custo, tem outros que não tem. A gente vai desenhar junto com ele. O que é isso na prática? É para eu poder saber classificar cada tipo de pagamento. E também eu posso classificar cada tipo de receita. Aquilo que eu disse, imagina, poxa, eu tenho um varejo e eu tenho 3 unidades. Eu preciso classificar no meu sistema de gestão ou na minha planilha se aquela venda está acontecendo da unidade A, da unidade B, da unidade C, para eu poder apurar o resultado por unidade e depois de forma consolidada. Mas isso que eu estou fazendo é o quê? Preparar a base, a fundação do prédio, para o prédio subir, do planejamento subir, eu preciso ter a estrutura de dados adequada. Quais são as linhas de negócio que eu quero enxergar, qual a estrutura de centro de custo, centro de resultado, para aí depois eu começar a construir o planejamento financeiro diretamente. Quando eu tenho isso arrumado, a gente vai fazer o primeiro orçamento anual base zero. O que é isso? É prever, é planilhar de forma projetada o quê? Qual receita você pretende ter, quais são os custos variáveis para entregar aquele produto ou aquele serviço. Depois você vai entender a margem de contribuição daquele negócio. Aí você vai mapear todos os seus custos fixos para aquele negócio operar, até você chegar no tal do EBITDA, né, que é ali como se fosse próximo do lucro operacional, para você entender se aquele negócio está gerando riqueza ou não. Isso a gente já viu a fundação, viu a base, subimos um bom plano anual financeiro, né? E aí eu vou trazer para um caso real. Imagina ali, eu tenho uma empresa de consultoria. Como é que eu posso começar a projetar isso? Poxa, como é que eu vou projetar uma receita? Imagina, o mês de setembro, eu pretendo ter, poxa, tantos clientes com ticket médio de tantos reais, que vai me gerar uma receita de tanto dos clientes que eu considero pequenos e médios clientes. Aí, para os meus clientes grandes, eu pretendo ter mais tantos clientes em setembro, que para esse cliente grande o ticket médio já é um pouquinho maior de tanto, e aí ele chega em tantos reais. Somando esses R$ 2 que eu falei, eu chego na minha receita bruta do meu negócio. Aí eu abato uma previsibilidade de quanto eu vou ter de imposto, porque eu já sei isso com o meu contador, né? Então eu vou ter uma receita líquida. E aí eu começo a apurar quais são os gastos variáveis para eu entregar essa consultoria. Depois, quais são os gastos fixos? Ah, eu tenho um aluguel de um escritório, eu tenho um sistema de gestão meu da minha consultoria, isso tudo é gasto fixo. Para eu chegar, de fato, quanto que é o lucro previsto em setembro, em outubro, em novembro e dezembro, por exemplo, né, usando esse período aqui. Então, aí eu já consigo ter essa previsibilidade. Depois disso, o empreendedor ele precisa, independente de qual modelo, apurar o que está acontecendo, que é o realizado. Imagina, eu planejei setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí acabou o mês de setembro. Em outubro, eu preciso ter uma forma de apurar o que aconteceu no resultado de setembro para eu comparar com o que eu tinha planejado e ter uma apresentação de resultado executiva de quê? E pode ser para um sócio, 2 sócios, independente do tamanho do negócio. Pode ser uma planilha, um PowerPoint simples ou qualquer outro modelo de apresentação. Mas eu preciso entender quanto que setembro eu tive de realizado de receita, de gastos, de custo fixo, de EBITDA, lucro operacional, versus o que eu tinha planejado. Para eu saber se eu estou acertando no planejamento, se eu estou cumprindo as metas que eu combinei ou não.
para tomar decisões. Então, se você for pensar, a gente já falou de estruturar a nossa base, subir um primeiro orçamento anual, que é o plano financeiro, e fazer um acompanhamento através de um controle financeiro do que aconteceu versus o que eu planejei e ver se eu estou atingindo aquilo ali ou se não, o que está acontecendo. Ah, não, poxa, eu tive um processo trabalhista aqui que eu não pretendia. Por isso que descolou, o meu lucro não foi o que eu pretendia, né? Ah, não, eu tive que comprar, poxa, mais um computador porque iniciou o computador que eu não pretendia ter que comprar um computador novo agora. Então isso afetou o meu fluxo de caixa. Então sempre a gente tenta enxergar a visão econômica da visão financeira com previsibilidade para a gente conseguir estar um passo à frente do que está acontecendo na correria do dia a dia do negócio. Alessandro, qual é a área que cuida dessa parte de planejamento financeiro e qual é o tamanho do negócio? É independente do tamanho do negócio, mesmo em estágio inicial? Então, Kelly, o que é muito comum no mercado são empresas de médio para grande porte já se preocuparem com isso. Por quê? Porque normalmente eles contratam ou o próprio diretor financeiro, eles contratam um gerente ou um especialista de controladoria, que é das áreas de FP&A, que é um termo em inglês, mas é a área de planejamento financeiro, para cuidar disso tudo que eu estou falando aqui. Só que a verdade é que a empresa pequena, média ou grande, todas elas deveriam ter esse conceito na prática rodando do planejamento financeiro. Por isso que a gente, eu e o Léo, meu sócio, a gente decidiu criar esse modelo de diretor financeiro por assinatura. Para quê? Para que uma empresa menor pudesse, através de uma assinatura viável, ter essa experiência de uma área de planejamento financeiro através de um modelo que caiba na sua estrutura de custo. Porque, no final das contas, imagina uma empresa pequena. Ah, eu vou contratar um cara especializado em planejamento financeiro? Esse cara já é caro. Se eu for contratar um diretor financeiro, então, é mais caro ainda. Essa é a realidade. Aí o que o empreendedor faz? Pô, não, é muito caro. Eu vou tentar me virar sozinho. O cara nunca viu isso às vezes, e aí muitas vezes ele acontece caindo na estatística tão ruim que diz que mais da metade das empresas que quebraram nos últimos 5 anos, elas não tinham planejamento financeiro. E aí começa a ficar explícito o quê? O quanto é maléfico você não ter uma boa estrutura de planejamento financeiro. Mas ela deveria acontecer para pequenas e médias ou grandes empresas. A verdade, no final das contas, é essa. Maravilhosa a sua contribuição, Alessandro. Pena que estamos chegando ao fim, mas fica a dica aí, né? Independente do tamanho do negócio, planejamento, independente também da área, é sempre fundamental. Para a gente finalizar, deixe uma mensagem para o nosso público, porque o nosso tempo já está indo embora. Vamos lá, foi um prazer, o papo foi muito bom, vontade de ficar aqui mais horas conversando, mas o que eu posso deixar de reflexão final? Eu e meu sócio, a gente diz muito que a gente entende que um bom negócio são 3 grandes pilares: vendas, entrega e o bom controle administrativo financeiro. Então, um sem o outro não para em pé. Eles têm que ter esses 3 pilares para sustentar um bom negócio. A gente navega muito mais aqui, a nossa experiência na Potência, desse pilar de controle financeiro como um todo. Então, não deixe isso para lá. O empreendedor pode ser pequeno, mas se ele começar a fazer uma planilhazinha simples, começar a projetar o que ele pretende ter nos próximos meses e fazer um acompanhamento de forma simples, já é alguma coisa. Não queira esperar ter um sistema de gestão tão top de linha para começar. Faz através... Tem gente que faz no caderno. Claro que a gente não recomenda porque o caderno perde a folha, é muito difícil. Mas dá para começar. O importante é ir evoluindo aos poucos. YouTube tem muito material rico. O que precisarem também das minhas redes sociais, eu deixo aqui disponível. E foi um prazer. Desejo sucesso a todos nesse mundo do empreendedorismo aí tão rico e tão produtivo para o país. Muito obrigada, Alessandro. Estamos terminando. O Capital Econômico fica por aqui. Com certeza eu te aguardo no próximo episódio.